Olá, bem-vindos a mais uma aula aqui da nossa especialização em dependência emocional. Uma aula de aquecimento, né? Nós estamos nesse momento aí das aulas de aquecimento, são aulas que vão sendo disponibilizadas para vocês até a nossa grande semana ali da especialização. As duas primeiras aulas, elas foram aulas um pouquinho maiores, eu estava me apresentando, a Mari estava se apresentando também. As aulas seguintes não vão ser tão longas quanto as anteriores, como nós mencionamos. Isso é um conteúdo mais de aquecimento, né? A parte mais densa mesmo vem daqui a pouquinho. Eu quero tirar essa aula hoje aqui para a gente poder falar sobre a ilusão de controle de Ellen Langer. Porque quando a gente fala de dependência emocional, a gente está entrando num território que é muito delicado, né? Muito delicado do ser humano ali, que a gente acaba misturando essa coisa do amar, né? Do desejo de amar, uma coisa tão positiva, com, ao mesmo tempo, medos muito profundos de abandono, medo de rejeição, né? Nós entramos também nesse território que é um pouco mais pesado. Então a gente tem toda a leveza do amor, mas ao mesmo tempo a gente tem esse peso, né, da rejeição, do medo, do abandono. Existe uma dualidade muito grande quando a gente fala disso. E quando a gente está falando principalmente da dependência emocional, tem um fenômeno que eu gostaria de trazer, gostaria de mencionar, que é o fenômeno da ilusão de controle. A ilusão de controle, ela vai se referir à crença de que se a gente fizer tudo da maneira correta, que se a gente fizer tudo do jeito certinho, se a gente se adaptar o suficiente, se a gente sacrificar os nossos desejos pessoais, se deixarmos de lado nossos limites pessoais, a gente vai conseguir manter a outra pessoa do nosso lado. É quase como se a gente quisesse entender o amor como se fosse uma equação. E aí a gente encontra as variáveis que não estão corretas, tira elas, coloca as variáveis certas e aí a gente tem resultado garantido. O grande problema é que o amor não é uma equação. A vida não é uma equação, né? Não dá para a gente querer contar com essas variáveis dessa forma tão exata. E esse conceito da ilusão de controle, ele foi desenvolvido na década de 70 pela pesquisadora Ellen Langer. A Ellen Langer, talvez muitos de vocês a conhecem, porque ela é escritora de diversos best-sellers, entre eles o Atenção Plena, que é um livro que ensina a praticar mindfulness. A praticar mindfulness principalmente ali no cotidiano, né? Nas áreas da vida como um todo. Ela ficou muito famosa por esse livro. E a Ellen demonstrou em um, em um experimento, em alguns experimentos, como que as pessoas elas tendem a acreditar que elas têm controle sobre eventos e situações que são totalmente aleatórias. Ela fez uma pesquisa, então, em 1975, aonde ela realizou um experimento na qual ela observou pessoas comprando bilhetes de loteria. Esses bilhetes foram bilhetes ali criados por elas, né? O vendedor da loteria era uma pessoa que estava ali pelo experimento, e esses bilhetes, então, eles eram vendidos por $1. Esses bilhetes, eles não eram bilhetes comuns, eles tinham jogadores de futebol neles, então os bilhetes eles eram diferentes. E algumas pessoas puderam escolher o bilhete, elas geralmente escolhiam ali pelos jogadores de futebol, e outras pessoas somente receberam o bilhete. Então algumas pessoas elas tiveram a oportunidade de escolher qual era o bilhete que ela queria, e outras pessoas só receberam o bilhete. É importante isso aqui. E aí, um pouquinho antes do sorteio, eles tiveram a chance de vender de volta esses bilhetes para o dono da lotérica. E eles poderiam decidir o valor pelo qual eles iriam vender. Quando os participantes eles escolhiam os seus próprios bilhetes, se percebeu que eles valorizavam mais esse bilhete. E aí a média de venda do bilhete por participantes que tinham escolhido o bilhete foi de $8
1.167. Isso que teve gente até que decidiu não vender, falou: não, não quero vender, quero ficar com esse bilhete aqui, porque eu acredito que com ele eu vou ganhar. As pessoas que só receberam o bilhete, sem ter uma escolha, elas venderam o bilhete de volta por uma média de 1,96, US$ 1,96. Então, a gente vê que as pessoas que escolheram o bilhete, é como se elas sentissem que elas aumentaram as chances dela de ganhar. Elas tinham mais chance de ganhar do que a pessoa que pegou um bilhete aleatório, mesmo que as probabilidades numa loteria elas sejam idênticas, né? A pesquisa da Ellen, ela reconhece ainda a pesquisa do James Hasling, que é uma pesquisa que foi publicada em 67 no American Journal of Sociology, na qual ela descreve como que os jogadores de jogos de azar, eles criam muitos comportamentos supersticiosos, né? Então, é normal ver os jogadores de jogos de azar soprando os dados antes de arremessar eles, ou jogando os dados com uma força diferente, numa angulação ali diferente também, né? Achando que talvez isso faria com que números mais altos viessem com mais facilidade. Mais uma vez, né, mostrando que é muito normal tentar ter controle sobre eventos que não estão no nosso controle. Se a gente for sair até dessa ideia das pesquisas que foram feitas e trazer para a nossa realidade, é muito normal a gente ver pessoas no ano novo, né? Ah, vou usar verde porque vai trazer dinheiro. Vou usar. É como se ela quisesse criar uma ação que fosse trazer para ela uma mudança em algo que está fora do controle dela, né? É normal fazer isso. Você provavelmente já fez isso em algum momento. Só que a questão é que quando a gente fala das relações de dependência emocional, essa mesma ilusão, essa ilusão de controle, ela vai se manifestar de uma forma muito mais intensa. Porque a pessoa acredita que se ela for mais carinhosa, se ela for mais compreensiva, se ela não reclamar, se ela mudar a aparência, se ela se tornar a versão idealizada do parceiro ou da parceira, ela vai ter uma garantia de que ele não vai deixar ela. A mente, ela cria então uma lógica que é muito enganosa, né? Que é o se eu fizer tudo certo, eu vou ser amado. Essa ilusão, ela, a gente não tem que ver ela só como um pensamento isolado, tá? Ela acaba sendo um ciclo que é sustentado pelo funcionamento do nosso cérebro e pelas dinâmicas de condicionamento. E aí aqui a gente traz de novo algo que eu já falei lá na nossa primeira aula, que é o reforço intermitente. O Skinner, né, psicólogo, pai do behaviorismo, ele mostra que quando as recompensas elas são dadas de forma irregular, de vez em quando elas vêm, de vez em quando elas não vêm, né, o comportamento ele vai se tornando muito resistente. A gente, inclusive naquela aula inicial, a gente comparou com o jogo do tigrinho ali, né, com os jogos de azar, como que as pessoas elas ficam presas nesse esquema de vício. Quando a gente fala de relacionamento, isso vai se traduzir na experiência de, às vezes, receber afeto, atenção, cuidado, em outros momentos, ser ignorado, ser rejeitado. É um vai e vem que vai fortalecendo e criando um vínculo emocional extremamente resistente. Vamos imaginar aqui, por exemplo, uma pessoa que passa dias tentando agradar o parceiro, buscando um gesto de carinho, buscando uma palavra ali de validação, e aí, de repente, depois de uma leva de indiferença, ela recebe uma mensagem carinhosa, recebe um sorriso, ela acaba tendo um alívio muito imediato, né? A sensação de que todo aquele esforço acabou valendo a pena. Essa pequena recompensa, ela vai reforçar a crença de que o comportamento de adaptação funciona. Mas daí daqui a pouco a indiferença volta e o ciclo recomeça. A ausência de carinho vai gerar ansiedade, a pessoa vai mais uma vez dobrar os esforços, acreditando que se ela insistir um pouquinho mais, o resultado positivo vai vir. Os jogos de azar é aquela coisa, né, de perder um dia, ganhar no outro, e é justamente essa imprevisibilidade que vai tornar um jogo de azar tão viciante. E o mesmo acontece aqui. O parceiro não corresponde sempre, mas quando corresponde, mesmo que seja só um pouquinho, ele vai criar no outro
uma sensação de que próximo gesto de amor, de afeto, de carinho, de atenção está logo ali, né? De que a vitória está logo ali. Essa expectativa que acaba sendo criada, muito mais do que a recompensa em si, né? Porque a recompensa ela vem em momentos menores. Essa expectativa que é criada é o que mantém o vínculo, né? Então, dessa forma, a gente pode dizer que a dependência emocional, ela não se sustenta só por escolha consciente. A dependência emocional, ela vai se sustentar por mecanismos que são muito profundos de aprendizagem e de recompensa. A pessoa ela acredita que o esforço que ela fizer é a chave para manter a relação, quando na verdade não depende dela, né? Ela está presa num ciclo que está ali sendo alimentado pela esperança de ter o afeto, de ter o carinho e pelo medo de perder a pessoa. O grande desafio nessa situação toda, né, é, é perceber que essa busca pelo controle, de forma alguma, vai garantir a segurança. Ela vai só reforçar essa prisão, né? E trazer esse nível de consciência é muito complexo. A gente sabe, né? A gente sabe que a ilusão de controle ela é previsível. A gente sabe como funciona. Mas por que que então, mesmo sabendo dessa previsibilidade, mesmo sabendo como funciona, mesmo sabendo que pode acontecer, as pessoas elas caem nesse ciclo? E não é só qualquer pessoa, né? Pessoas inteligentes, pessoas racionais, pessoas bem-sucedidas, porque é normal também se ouvir, ah, não, ele é uma pessoa carente, não tem estudo, não tem uma inteligência emocional adequada, então ele está caindo nisso. A resposta, ela ela está no reconhecer que essa inteligência cognitiva, ela não protege contra um processo emocional automático. O nosso lado crítico, analítico, racional, ele não vai ser o suficiente para alterar algo que é impulsivo, para alterar algo que vem de uma automação, né? O medo de perder alguém, a ansiedade diante da rejeição, a memória afetiva de questões passadas, né, de vínculos passados, tudo isso vai ativar áreas cerebrais que elas não submetem à lógica racional. Então, uma pessoa que inteligentíssima, brilhante, um profissional super qualificado, um profissional que pode ali ter a capacidade de tomar decisões que são complexas no dia a dia, na carreira, ele pode se ver preso a um comportamento de insistência, a um comportamento de autoanulação, a um comportamento de obsessão nessa vida afetiva, né? E esse ponto, ele é essencial para a gente desfazer, então, esse preconceito, né? Que muitas vezes ele vai recair sobre as pessoas que se encontram nessa dependência emocional. Porque não é falta de vontade, não é burrice, é é um sistema interno que vai misturar condicionamento, que vai misturar química cerebral e que vai misturar padrões de apego. Tem uma teoria chamada de teoria do apego, que foi desenvolvida pelo John Bowlby. É uma teoria na qual a gente vai ter ainda, aqui no aprofundamento, nas aulas de aquecimento, uma aula sobre ela, para que vocês possam entender melhor a teoria do apego. Mas a teoria do apego ela mostra que estilos desenvolvidos ainda na infância vão influenciar diretamente a forma como a gente se relaciona na vida adulta. Pessoas que têm um apego ansioso, por exemplo, são pessoas que tendem a acreditar que elas precisam se sacrificar constantemente para não perder o vínculo existente. Essa, essa predisposição, né, vai aumentar ainda mais essa chance dela se colocar na ilusão do controle. Para a gente encerrar a aula, né, é importante trazer um ponto aqui que é qualquer relacionamento humano, em qualquer relacionamento, sempre vão ter fatores que não vão estar no nosso controle.
Não tem como a gente ter poder sobre o sentimento de uma outra pessoa. Não tem como a gente ter poder sobre a escolha de uma outra pessoa. Não tem como nós definirmos o tempo que uma pessoa deseja permanecer com a gente. Então, essa tentativa de controlar, ela vai gerar só desgaste, vai gerar só ansiedade. Porque ela vai colocar a energia em uma coisa que não é alcançável, em uma coisa que é inalcançável, é inatingível. O verdadeiro caminho que vai estar realmente em reconhecer, né? Reconhecer o que está no nosso alcance, o que a gente pode fazer, quais são os nossos limites, quais são as atitudes que podemos ter, entender a nossa capacidade de dizer não, entender a nossa capacidade de nos cuidar. Porque quando a gente então entende que a liberdade do outro é inegociável, né, e que o vínculo ele só pode existir quando existe autonomia das duas partes, aí a gente deixa de focar no que é impossível e a gente vai focar no possível, fazendo com que a relação ela possa ser saudável, ela possa estar funcionando de uma forma consciente e não sendo levada por uma automação. A gente se vê na próxima aula.